Deus seja louvado. Amém. Louvo e agradeço ao meu Senhor nesta noite pela preparação de estar congregando junto com todos vós. Agradeço ao Senhor pelo dom da vida e louvo o Senhor pelo Senhor ter trago nós da cidade de Itabaporã, do estado do Mato Grosso, congregar aqui nesta Irmandade. Trouxe e quero ser portador para levar a saudação, para saudar a minha querida Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Louvo o Senhor, irmãos, porque nasci num lar cristão. Meus pais, como aprenderam dos seus pais, na tradição humana, ensinaram para nós. Nasci uma criança deficiente, uma criança prematura, com insuficiência renal e pâncreas. Não tinha os pâncreas em funcionamento e também os rins. Mas minha mãe é uma mulher muito devota, uma mulher que buscava o Senhor. Ela fez uma promessa ao Senhor, que se Deus desse os rins em funcionamento a essa criança, ela veria entregar essa criança para ser um sacerdote de Deus na terra. E se caso Deus não desse o funcionamento também, já era dele esta criança. Louvo o Senhor que o Senhor teve misericórdia da minha alma, me alcançou com misericórdia e me deu os rins em funcionamento. Louvo o Senhor que na época a medicina ficou confundida, mas o nome do Senhor está sendo glorificado nesta noite. Agradeço ao Senhor que no tempo certo, aos 8 anos de idade, minha mãe colocou no seminário, cidade de Blumenau, Santa Catarina, e ali, irmãos, aos 18 anos fui consagrado a padre, de ser o padre mais novo do Brasil. Louvo o Senhor, saí para fora do país e voltando, me assediei na cidade de Trindade. Fui padre naquela cidade por 8 anos. O Senhor me levou ali e na condição de homem de Deus fazia conforme achava que estava certo as tradições. Mas louvo o Senhor que no tempo certo também o Senhor nos tirou de lá. Louvo o Senhor, na cidade de Nerópolis, um dia o Senhor apareceu com 2 mulheres de Deus e falou comigo a respeito da palavra. Nós não entendíamos, mas aquela mulher chegou e disse: homem de Deus, nós temos um recado da parte de Deus para falar contigo. Eu ali parando para ouvi-las, elas disseram assim: a Santa Bíblia diz assim, que Jesus Cristo desceu até o Jordão a João ser batizado. E quando ele partiu o pão e deu o cálice aos seus discípulos. E na comunhão ele disse que só ele é o intercessor entre Deus e o homem. E o que o Senhor tem para nos falar dessas coisas? Eu disse para ela: o meu caminho é aqui, o seu é do outro lado. Eu sirvo a Deus como aprendi com meus pais. E aqui estamos mais tempo que vocês. E ali, irmãos, tomei em direção e disse para ela: se o meu Senhor quiser falar comigo, ele diz comigo, ele fala comigo. Estas mulheres, uma delas, mais audaciosa, entrou na frente e disse assim: o meu Senhor vai falar contigo. Louvo o Senhor, irmãos, que no tempo passou-se, e quando ia ministrar os batismos, e quando ia ministrar o bocado seco, e quando também ia fazer a confissão, uma voz aparecia no anfiteatro da igreja, e aquela voz falava comigo. Meus companheiros não entendiam aquela voz, diziam que não estavam ouvindo, mas eu ouvia as vozes, e aquelas vozes começaram a atrapalhar-me na ministração. Quando eu ia fazer os batismos, entrava uma voz e dizia: vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu pedia para desligar a sonoplastia, mas não tinha ninguém falando. E ali buscava, procurava, mas não tinha. E quando na ministração do bocado seco também, a voz dizia assim: você rouba do meu povo o meu sangue. E aquele que não tem parte no meu sangue, não tem parte no meu reino. E eu procurava meus companheiros e dizia: nós estamos roubando o sangue do povo de Deus. Vamos ministrar o sangue. Mas, irmãos, quem conhece a tradição sabe que ali é ordenança de o homem que está na ministração ministrar só o cálice e o povo só o pão. E mesmo assim o pão é um pão asmo, não é um pão com fermento. Mas, meus irmãos, o Senhor foi maravilhoso com minha vida. Procurei medicina, comecei a procurar para saber o que estava acontecendo comigo. No tempo certo, o Senhor falou comigo.
O Senhor mandou numa madorna um homem de branco no meu quarto, e aquele homem me disse: vai para o Mato Grosso, Davi, que eu tenho uma grande obra na tua vida. Aleluia. Eu entendi que aquele sinal era um sinal para eu sair desta cidade e ir para a cidade do Mato Grosso. Escolhi a cidade de Várzea Grande, próximo de Cuiabá, porque ali tinha também uma igreja do Divino, e ali fui transferido para aquele lugar, para o seminário do Cristo Rei, e ali comecei a ministrar. Irmãos, e todas as portas que eu achei, eu entrei nelas, para ouvir estas vozes, para ver se essas vozes comunicavam comigo, para ver se eu entendia aquele recado de Deus na minha vida. Louvo o Senhor, irmãos, que se passou os tempos, comecei a ministrar numa escola de teologia e filosofia da Igreja Batista, e ali comecei a trabalhar com aqueles irmãos, e fui convidado a ser pastor daquela igreja. Louvo ao Senhor que no tempo certo também fui para aquele lugar, e ali, irmãos, fui consagrado a pastor daquela igreja. E passando-se os tempos, comecei também a conversar com os meus companheiros e dizer para eles: meus irmãos, eu saí de uma tradição humana e entrei em outra tradição humana. Nós não estamos diferentes, nós só mudamos alguns detalhes, porque lá o nome era padre e aqui ele é pastor. Mas a Bíblia não menciona que dá o direito ao homem a essa sequência. Louvo o Senhor, irmãos, porque na nossa ignorância, mas o Senhor fazendo-nos saber, porque conversando com os meus companheiros e dizia para ele, lá nós tínhamos as tradições, e aqui nós trouxemos as tradições também. Nós tínhamos lá a árvore de Natal, o presépio debaixo dela, nós tínhamos ali a tradição de comemorar o dia do nascimento de Cristo, e ali nós tínhamos os presentes, e nós adorávamos ali o sol e a lua, todos sem saber. Mas aqui nós temos o sol e a lua, nós temos a árvore, menos o presépio, mas os presentes estão debaixo da árvore. E todos fazendo as mesmas tradições e comemorando também o nascimento vital de Cristo Jesus. Irmãos, todas as festas do calendário romano nós estávamos praticando. Dia dos Pais, a palavra é dos pais. Dia das Mães, a palavra é das mães. Todos os dias comemorando as mesmas datas. Nós não saímos da tradição. Éramos mesmos tradicionais que comemoravam as datas. E ali fomos tomados por uma força, irmão. Me candidatei ao Conselho dos Pastores, fui eleito, e ali fiz uma revolução e pedi para aqueles irmãos, para que nós pudéssemos mudar isso daí. Pelo menos no nosso estado, nós iríamos voltar para a igreja de Atos dos Apóstolos, manter ali uma doutrina, como os apóstolos ensinavam, ser ali amigos de Paulo e ter também a doutrina paulina. Irmãos, nós não conseguimos. Montamos uma igreja, fui presidente dela, essa tem o nome de Água Viva, no Mato Grosso, estado de Rondônia, estado de São Paulo, ainda tem algumas delas. E ali, irmãos, colocamos o nome de Água Viva, e ali queríamos trabalhar como igreja apostólica e guardar os mandamentos dos apóstolos. Mas, irmãos, com 4 meses nós falimos, não conseguimos manter esta doutrina, porque não podíamos cobrar o dízimo, porque o dízimo, segundo a lei de Moisés, é para os levitas, e eles têm que levar o mantimento para o templo. E no Novo Testamento, o templo somos nós somos o templo sagrado do Senhor. E o alimento agora é espiritual, porque agora nós somos o templo. E nós não somos levitas, não temos direito de receber dos homens que perecem, então não poderíamos receber nenhum alimento. E não podíamos levar também na casa do tesouro, porque a casa do tesouro foi desfeita no ano de 70 por Ciro. Então não havia mais o templo sagrado, agora era o homem. E por este direito não podíamos cobrar. Só as ofertas alçadas, e essas ofertas tinham que ser como Paulo prescreveu na segunda carta, capítulo 9, verso 7 e verso 8. Coleta para os pobres da Judéia, coleta para os pobres que ali se davam nas igrejas daquela época.
e tinha que ser conforme no coração, não por tristeza e nem por colocação, porque Deus ama quem dá com alegria. E ali, irmãos, falimos porque não podíamos cobrar e tínhamos que pagar o salário de pastor, tínhamos que dar férias e 13º, tínhamos que pagar o templo, a água, a energia e funcionamento, e não dava conta. Voltamos para as velhas tradições. Batizei minha família toda, meus pais, meus irmãos, naquela denominação, e um tempo passou-se, e ali, irmãos, voltamos para as práticas das velhas obras, e meu pai desviou da minha igreja. Meu pai desviou da minha igreja, e eu fiquei muito triste, e fui saber com ele por que ele tinha se desviado. E ele disse para mim: eu estou congregando no lugar mais alto da terra, no melhor lugar do mundo. E eu disse para ele: você não está no melhor lugar do mundo, e nem no lugar mais alto, porque o pico do Everest é o lugar mais alto, e aí não tem comunicação. Ele disse: eu estou servindo a Deus no lugar onde Deus fala com a minha alma. Estou servindo a Deus no lugar onde eu vou buscar a palavra, e a palavra vem ao meu encontro, e ela cumpre na minha vida. Eu perguntei para ele onde ele estava, ele disse: eu estou servindo a Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, quem não conhece esta obra, fala mal desta obra. Quem não conhece essa graça, fala mal desta graça. E ali, irmãos, fiquei preocupado com meu pai. Fui conversar com alguns pastores, alguns irmãos que conheciam a congregação, inclusive um irmão, pastor aqui da cidade de Goiânia. E este pastor me passou um livro. E ali, irmãos, compilei este livro, passei para o meu pai. E fiz um livro baseado, irmãos, em 70 razões para não estar neste lugar. Mandei para o meu pai leu este livro. E meu pai veio num culto, onde eu estava presidindo, e disse, no meio da plateia: pregador, você vive o que você prega? Eu disse: eu vivo o que eu prego. Ele falou: mentira, você tocou na menina dos olhos de Deus. Se Deus tiver misericórdia da tua vida, se o teu nome estiver no livro da vida, Ele fale esse teu comércio, e a partir de hoje Ele mostra para você quem é Deus na terra. Irmãos, profecia de pai não é fácil, ela pega, e se for de um homem de Deus, ela é acertada perante o céu. Louvo o Senhor, porque em um ano nós falimos. Casei com uma serva de Deus, pastora, filha de pastor, neta de pastor, minha ajudadora. E ali, irmãos, em um ano, nós perdemos 48 templos, nós perdemos 48 pastores, nós perdemos ali muitas coisas, e não tinha condição de manter nenhuma casa como nós morávamos nela. Certo é, irmãos, que neste período eu não entendia a obra que Deus estava fazendo, eu tentava consertar, mas do lado da minha capela, do lado da minha igreja, tinha um servo de Deus, por nome Elias Martins. Hoje ele é cooperador do bairro 13 de Setembro, Novo Mato Grosso, em Várzea Grande. Este servo de Deus, cabeleireiro, ele entrava na minha igreja e dizia assim: homem de Deus, vamos congregar comigo na congregação, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu dizia para ele: o Senhor fez uma obra desde o berço e eu estou vivendo na obra de Deus. Isso aqui tudo é obra. Ele dizia: não, mas lá Deus vai falar com a tua alma. Deus vai falar com os desígnios do teu coração. E eu dizia para ele: se eu for lá e algum membro meu ver eu lá, eles vão dizer que eu estou indo lá roubar a palavra para pregar para eles. Não posso ir lá. Dei o livro para ele, falei: lê esse livro, que se você gostar, você vai ser membro meu e vai dar dízimo aqui para mim. No outro dia ele passou, entrou dentro de novo na minha igreja e disse assim: o Senhor tem uma grande obra na tua vida. E ele começava a falar comigo na palavra, dos ensinamentos ali, das doutrinas. E eu não entendia e invertia as palavras com ele e guerreava com ele. De repente o Senhor tomava ele e ele começava a falar os sentimentos do meu coração. Começava a pregar o que eu tinha passado naquele dia. Começava a pregar o que estava acontecendo dentro da minha casa. E eu me calava e ouvia ele, porque agora era um profeta falando com a minha alma. E gostava. E ali, irmãos, quando sentia falta, eu ia na casa dele, no salão dele, para ouvir ele falar.
para poder ver se falava alguma coisa ao meu coração. Porque nós temos o corpo, mas nós temos a alma e o espírito, e dentro da nossa alma, ela tem ali nossos desejos, nossas vontades e nossas emoções, e só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nos nossos desejos, nas nossas vontades e nas nossas emoções. E só o Espírito de Deus pode falar no coração do homem. Certo é que ele me convidou um dia para nós irmos numa reunião. E neste culto, irmãos, numa gleba chamada Roncador, dentro do estado, é um lugar muito longe de Cuiabá. E ali eu disse para ele, se for da preparação de Deus, nós vamos. Mas ali, irmãos, eu estava vendendo o almoço para comer a janta. E não tinha como fazer essa viagem, não tinha como ir nessa caravana. E ali eu falei com a minha esposa, falei, eles vão cobrar de nós a passagem, vão cobrar de nós o almoço, vão cobrar a janta, vão cobrar o refrigerante. E nós não temos condições, nós estamos perecendo. E a minha esposa, uma mulher de Deus, ela disse assim, vamos orar ao Senhor. Vamos fazer um voto com o Senhor, que se eles pagarem a passagem, deram alimentação para nós. E deram ali para nós estadia. Deus vai mandar um profeta, vai falar com a nossa alma, nós vamos acertar aonde nós erramos. E vamos começar do zero, fazer a obra de Deus. Valeu. Nós não sabíamos, irmãos, que quem faz a obra de Deus é Deus, não é o homem. Valeu. E ali, irmãos, fizemos esse voto e fomos para a casa do servo de Deus. Chegando lá, ele disse, olha, servo de Deus, aqui no nosso meio, quando nós fazemos uma caravana, a visita não paga. Porque Deus prepara para ela conhecer essa graça. E quando nós fazemos qualquer movimento, o Senhor prepara os alimentos, e aqui não tem pastor, não tem líder, todos comem por igual. Todos alimentam, e o alimento já é pago, porque é preparação de Deus. Aleluia. E ali, irmãos, nós queríamos chorar no nosso coração, mas saímos dali alegre, porque o Senhor ia usar um profeta e ia falar conosco. Saímos dali, irmãos, naquela caravana, acertados, para que o Senhor ia usar um profeta, ia falar com a nossa alma, e ali nós íamos acertar no nosso ministério. Fomos atentos, cuidando de todos os detalhes, porque quem está visitando nós hoje, pela primeira vez ou mais, ele vem aqui para ver todos os detalhes, para ver se é diferente, para ver se realmente está de acordo com a palavra. E ali, irmãos, entramos neste ônibus. As irmãs abriam as vasilhas e davam alimento, bolos, pastéis, salgados, refrigerante, e não cobrava nada. Eu olhava para minha esposa e falava, esse povo perde muito dinheiro. Olha só esse consumo que está tendo aqui, se fosse conosco era R$1 cada pedaço. E ela dizia, eles praticam o amor. E ali o Senhor abençoou nós naquela viagem. No meio da viagem, um jovem pegou um instrumento para tocar. Esse jovem foi tocar o instrumento, o irmão disse, não toca nesse instrumento, porque esse instrumento é meu. E o jovem disse, você não é músico, como é que você tem instrumento? E ele disse assim, o Senhor mandou eu comprar um clarinete para levar no roncador, e eu estou obedecendo o meu Senhor. Aleluia. E eu rapidamente corri até esse irmão e falei, irmão, como o Senhor falou com o irmão? Foi com voz humana? Ele disse, não, o Senhor falou dentro do meu coração. Eu disse para ele, irmão, todos nós temos sentimentos. Isso que você ouviu foi sentimento humano? Ele falou, não. Eu estava passando em frente à loja de instrumentos e o Senhor falou, aquele clarinete é em si. Compra ele e leva para o meu servo no roncador. E eu falei, como é que você vai saber quem é o servo que está precisando do instrumento? Ele disse, senta do meu lado. E quando o Senhor mostrar para mim, vai mostrar para você também. Irmãos, chegamos lá no local, sentei do lado do servo de Deus, no último banco. Os irmãos queriam me trazer para frente, eu dizia, não, eu quero ver Deus falar comigo. Sentado lá, irmãos, virei para trás, dobrei meu joelho, orei, pedi para o Senhor para falar comigo naquela manhã, daquele domingo. Dia 15 de novembro de 2006. E ali, irmãos, levantei da oração e via que os irmãos oravam tudo para frente. E eu perguntei para o servo de Deus, ô servo de Deus, por que vocês oram olhando para frente? Ele falou assim, você está vendo aquele nome?
nós olhamos para frente porque lá está o nome do Senhor Jesus e nós damos honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Como vocês lá não tem nome, vocês oram de qualquer jeito, está certo. Aonde não tem ordem, não tem decência, tudo está certo. E eu pensei comigo, eu podia dormir sem essa. E ali pensei na minha mente, vou levar essa doutrina e vou aplicar ela na minha igreja. Ali, irmãos, cantamos 3 hinos, um de pé e 2 sentados. E eu disse para ele, irmão, por que tem que ser um de pé e não todos de pé para alegrar o povo? Ele falou, irmão, quando eu chego na sua casa, você está sentado ou deitado, você fica de pé para me receber. E aqui nós ficamos de pé para receber o Senhor. E depois sentamos, porque o Senhor já está no nosso meio. E eu pensei comigo, vou levar também essa doutrina para a minha igreja. Certo é, irmãos, que quando oramos, eu não quis perguntar a ele por que orava de joelho. Porque eu conheço a palavra. E a palavra diz assim, que os profetas oraram ajoelhados, os apóstolos, os reis oravam de joelho, todos os levitas e os homens, e Jesus ensinou a orar de joelho. Só um homem orou deitado e só um orou dentro do ventre do peixe. Mas eu louvo o Senhor, que quando levantamos ali, ele disse, você não vai perguntar para mim por que nós oramos de joelho, né? Eu falei, não, você vai me chamar de hipócrita e de fariseu? E o crente da congregação, por menos que ele não tenha escolaridade nenhuma e nem lê a Bíblia, o Senhor na hora põe a resposta na boca dele. Louva o Senhor, irmãos, que ali na hora da testemunhança, o Senhor, o cooperador, irmão Roosevelt, quem conhece o irmão Roosevelt, ele é bugre, ele é boliviano, ele não tem muita ciência, e agora ele é ancião, naquela época era cooperador. Ele disse assim, irmãos, nós estamos numa caravana e facultado para só os irmãos da caravana testemunhar. E ali, irmãos, levantou um garoto daquela região, e aquele garoto disse, eu tenho que pagar meu voto que eu fiz perante o Senhor. E ali ele disse, então seja rápido. E aquele garoto levantou e disse, meu pai estava doente, minha mãe doente, e nós moramos no mato. Todo o alimento acabou, e eu e minha irmãzinha não tinha condições de comer, de fazer alguma coisa. Dobramos o joelho e fiz um voto ao Senhor, que se Deus libertasse o meu pai e minha mãe, e mandasse alguém para poder trazer alimento para nós, eu haveria de agradecer ao Senhor hoje. Eu louvo o Senhor porque o Senhor mandou o diácono Caio, que é do CPA, na cidade de Cuiabá, para levar lá o mantimento naquele lugar. E ele disse que quando o irmão chegou, ele foi falar com a mãe e com o pai e disse, pai, o irmão Caio está aí, o nosso diácono, e ele trouxe comida para nós. O pai e a mãe esqueceu que estava doente e levantou ali e foi atender o servo de Deus. E Deus fez uma obra e libertou. E ele disse assim, ele trouxe comida para nós, trouxe alimento. Deus fez a obra no meu pai. E ele trouxe para mim um método do clarinete em si, porque eu já passei o bona 2 vezes. E eu sei que o meu Senhor está trazendo o meu clarinete. Naquele momento eu consegui entender a diferença entre a necessidade e o Senhor usar o servo que Ele quer para fazer a obra dele. E aquele servo me deu um cutucão e falou assim, agora, o que você pode falar? Eu falei, evidência contra evidências não tem como falar. E ali aquela criança foi tomada em linguagem, porque a multidão daquela caravana sabia que o irmão estava levando o instrumento e que aquele momento acabava de completar uma obra. E aquela criança começou a falar numa língua morta, que só os padres sabem, que é o latim. E essa criança pregou deste jeito para mim. Não foi Maria, não foi José que te deu 2 rins na maternidade em Campo Mourão, no Paraná. Foi eu que te dei 2 rins. Eu saí correndo lá de trás, vim aqui na frente, joelhei no pé da criança e falei, fala a Deus, que eu estou pronto a te ouvir. Aquele menino falou em 6 idiomas, contou a minha história desde o berço até o momento que eu estava ali. Não tinha ir como contra. E o Senhor naquela manhã me convidou para ser servo de Deus e estar no meio de vós. O Senhor criou este mistério na minha vida.
eu falei, Senhor, minha esposa não vai entender. Ela é filha de pastor, ela é minha pastora. Ela não vai entender esse negócio. O Senhor falou, 90 dias que eu te chamar, eu chamo ela nesta graça. 90 dias o Senhor chamou. Eu não sabia trabalhar. Falei, Senhor, e agora eu vou ter que dar aula, vou ter que prestar concurso. Como é que vai ser a minha vida? O Senhor falou, te dou um salão de beleza em 15 dias. Te ensino a cortar cabelo. Você vai trabalhar com as suas mãos, vai ter o sustento da tua casa e eu vou abrir as portas para você. Aleluia. 15 dias o Senhor me deu o salão, o Senhor me ensinou a cortar cabelo e hoje eu estou glorificando o Senhor. E o Senhor amou-me primeiro. Louvo o Senhor, irmãos, porque naquele momento eu no pé da criança, e alguns irmãos tentavam me tirar e eu segurava na criança, e o cooperador, sendo um homem bugre, ele disse, Deus está me dando a interpretação das línguas, solta o homem, porque é uma salvação de alma. Meu ancião, o irmão Roosevelt, ele é meu confidente, e eu louvo o Senhor porque ele sabe do meu passado e sabe do meu futuro, porque ele ouviu a criança falar. E sempre ele me cobra, e aí aquele assunto, Deus já cumpriu. Aquele outro assunto, Deus já cumpriu. Ele entendeu o latim, entendeu o hebraico, ele entendeu o grego, entendeu o francês e entendeu uma língua indígena, a qual o Senhor deu de transferir os 4 evangelhos na etnia dos suruís. Louvo o Senhor, irmãos, porque aquela criança foi usada por Deus e aquela criança falou dos desígnios da minha alma. Agradeço o Senhor nesta noite, irmãos, porque muitas obras o Senhor tem feito. Destes 48 templos que o Senhor tirou de nós, 8 deles hoje servem a Deus como congregação cristã. O Senhor tirou 16 pastores na cidade de Cuiabá. O Senhor tirou 4 padres na cidade de Blumenau. Na cidade de Sinop tem um servo de Deus que é diácono, também foi padre. E na minha cidade também tem um outro padre que também serve a Deus junto conosco. O Senhor tem feito a obra dele e o Senhor está chamando os seus. E nós estamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, falando que Deus é bom na terra. Louvo o Senhor, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. O tempo já passou, mas o Senhor vai preparar um dia de nós voltarmos aqui, contar mais obras que o Senhor tem feito. Rogo de vós as vossas orações, que oreis a Deus por mim, por minha família. Nas minhas fracas orações não esquecerei de nenhum de vós. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém.